Massaveísmo. O que viria a ser isso? Após a vinheta, trataremos sobre esse assunto. Tranquilos, Aguiar na área, galera, com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, pessoal, como eu havia dito na chamada, vamos tratar um pouquinho aqui sobre essa questão do massaveísmo, né? Afinal de contas, o que vem a ser essa questão de massaveísmo, tá? Nesse vídeo aqui vou trazer alguns exemplos, tá? E diferenciar também alguns tipos de massaveísmo, tá? Então, galera, o que acontece é o seguinte, pessoal, o massaveísmo, ele nada mais é do que algo clichê usado de forma exagerada e muitas vezes inadequada, né? Porque a gente sabe que os clichês eles podem funcionar quando bem utilizados, tá? Mas o massaveísmo, cara, ele se caracteriza por coisas bem típicas. Uma é que é algo manjado, estereotipado e que também pode apelar para o visual, tá? E pela solução fácil e previsível. Você já sabe o que vai acontecer, aquele negócio é muito, cara, nossa, como isso aí é tipo, amplamente utilizado, você já está cansado de ver esse tipo de solução para uma história ou para um personagem específico, tá? Então o massaveísmo, em suma, ele é algo que é exagerado, aloprado e também apela, como eu falei aqui, para visual e certa estética nas histórias, tá certo? Galera, o massaveísmo, ele teve o seu boom, né? Ele teve o seu momento assim de alta, de auge, na década de 90 nos quadrinhos, tá? Nos anos 90 nos quadrinhos, o massaveísmo era muito presente, principalmente, cara, na Marvel Comics, ali com os títulos da X-Force, tá? Então, infelizmente, o massaveísmo se destacou muito na Marvel por conta do Cable e da sua X-Force e de tudo que tem a ver com o Cable, né? Então isso é muito massaveísmo, né? O Cable, ele é quase que um avatar disso. Por quê? O Cable é um personagem que ele surge de uma ideia já manjada, né, massaveísmo, ele apela para o visual espalhafatoso e as histórias dele são sempre, cara, permeadas de previsibilidade, né, cara? Esse massaveísmo que você sabe qual é o tipo de final que vai ter e tal. Exemplo disso, galera, é o seguinte, ó. Infelizmente, né, as histórias da X-Force, do Cable, elas vinham nos títulos dos X-Men aqui na editora Abril, quando a Abril lançava os quadrinhos dos X-Men aqui, né, cara, na década de 90. Então, às vezes você tinha nas capas das suas X-Men, capas da X-Force, tá? Então, aqui você já vê o que é o massaveísmo estampado, né? Você vê aqui o Cable, é um personagem espalhafatoso, ele é muito grande, um personagem que você vê que ele tem uma proporção muito exagerada, né, cara? É um fortão com braço mecânico, né, cara? Braços metálicos, né? Que apela para essa questão estética, né? De misturar um ser humano com partes sintéticas, robóticas, né? Ele é geralmente, né? O massaveísmo, geralmente, ele também se caracteriza com personagens que são armados demais, armados até os dentes, com armas exageradamente, né? E armas, tipo, com proporções muito grandes, assim, armas que são desproporcionais ao tamanho do personagem. Então essa capa da X-Men 84, nós temos aqui a X-Force no caso, né? Então você vê já o massaveísmo estampado nessa capa. O Cable, cara, ele é um dos avatares disso. É um personagem que vem do futuro para o passado para corrigir alguma coisa, é uma ideia manjada, já na década de 90 isso. Ele é um personagem sempre envolto em histórias com ação desenfreada, né, cara, com previsibilidade. E é um personagem que, como eu falei, apela para essa estética cibernética aí, tá? Armas também, volto a dizer, bastante alopradas, que já de cara você vê que isso é muito irreal, tá? Então, como as histórias da X-Force vinham nos títulos do X-Men, cara, você tinha capas lamentáveis como essa, e pior ainda, cara, capas ainda mais lamentáveis como essa aqui da X-Men 86, que o massaveísmo aqui brota dessa capa, galera. Olha isso. Nós temos aqui um personagem totalmente insignificante, que é esse tal de Arma X aqui, esse aqui em cima que é um tal de Kane, se confrontando com outro personagem completamente irrelevante, que é aqui o pior, né? É o conflito, cara, que é o clone do Cable. Olhem o quanto de massaveísmo nós temos em um único personagem. Esse personagem, ele já é clone também é algo massavelho, que isso aí, essa nossa clonagem, isso aconteceu muitas vezes nas histórias do X-Men, tá?
volta e meia tem negócio de clone, e infelizmente o negócio de clone perdura até hoje, né? Você vê, tem a X-23, que é clone do Wolverine, e a X-23 tem a sua própria clone, que é aquela tal de Gabi, que é algo totalmente dispensável, né, galera? Então é a clone da clone. Nossa senhora, olha só o nível de derivação, né? E de massa VM. Então você tem aqui nessa capa, cara, olhe também esse Kane, como ele é altamente massa velho em seu visual. É um cara também com braços metálicos, né? Esse mesmo tipo de estética que tem no Cable. Esse conflito, cara, que é o clone do Cable, mas ainda muito mais massa velho, porque olha a aparência do conflito, cara. É um cara com corpo, com armadura altamente espalhafatosa, né, cara? Negócio muito, mas muito apelando para um visual high-tech. Não, é muito tosco, cara. Isso aqui é um massa velho puro mesmo. Essa é a história da X-Force, do Cable, tá? Você quando abre a página aqui, você já vê o tremendo massa VM nessa história que envolve aqueles ex-eternos xarope, né? Que essa ideia de ex-eternos do Rob Life, né, cara? Então você vê que Rob Life, dali não vai sair nada que preste. É da onde saiu o Cable, de onde saiu o Deadpool, que hoje em dia tá em alta, né? Meu Deus do céu. Né? Enfim, olha só, cara, você já tem aí esses ex-eternos que eram um massaveísmo assumidíssimo, tá? Tem aí esse Kane, ó, esse Arma X que é tosco pra caramba. Você passa a página, um desenho altamente mal feito, cara, ó. É massaveísmo aqui, cara, espremido nessas páginas, né? Se você espremer, sai a palavra massaveísmo aqui. Olha isso aqui, ó, outro exemplo de visual, né? Olha aí o visual massaveio total. É o Cable, né? A metade do rosto, meio, um negócio meio Exterminador do Futuro, né, cara? Olha, metade do rosto aqui com pele e a metade do rosto aqui com meu robótico, né, cara? Negócio massa velho, o olho também brilhando, esse negócio de olho brilhar também era muito massa veísmo aí na década de 90, tá, galera? Então, isso aqui eu considero do massa veísmo puro, tá? Que aconteceu muito na Marvel Comics nesses títulos da X-Force lá entre os X-Men, tá? Na revista do X-Men, infelizmente. E aqui nós temos a DC Comics, que também na década de 90 tinha os seus massaveísmos assumidos, tá? Massaveísmos puros, como esse caso aqui do Guy Gardner Renasce, que na capa você também já vê total teor do massaveísmo aqui, né? Você tem o próprio Guy Gardner aqui, umas armas apontadas para eles, e na companhia de quem? Do Lobo, galera. O Lobo, ele também é um personagem massa velho, mas o Castão do Lobo aqui, assim como o Cable e tal, o X-Force, é um massaveísmo assumido, né? Claro que o Lobo é muito mais interessante do que o Cable e a X-Force e o Deadpool, que é outra bosta. Mas o Lobo, galera, ele também é um personagem massa velho. É um personagem que é um massaveísmo assumido e que não tem, né, vergonha de se declarar um personagem vindo de uma ideia massa velha. Então, isso aqui também é um massaveísmo puro da DC Comics, né? Lançado essa história aqui do Guy Gardner. Porque aqui, galera, o Guy Gardner, a história eu reli até um pouco de pra trás, tá? É massaveísmo, velho, assumidão. O que acontece é que é o seguinte, cara, quando a história ela é do massaveísmo puro, assumido, não tem muito problema, porque você já sabe que é uma história que se vende assim. Ela não tenta te engabelar, não tenta te enrolar, te vendendo algo épico sem ser. Então, esse massaveísmo assumido, você já vai ler sabendo do que se trata e qual é a proposta, tá? Então você pode se divertir. O massaveísmo realmente ele é, quando bem feito, divertido, cara. Ele diverte mesmo. Essa história é divertida. É massa velha, é superficial, rasa, mas é um massaveísmo assumido, cara, tá? Então, quando essa aqui, cara, essa história, o Guy Gardner, ele tá sem o poder, né? Ele tá sem um anel da Lanterna Verde. Ele não é mais Lanterna Verde. Então, ele não é mais Lanterna Verde, mas ele quer ser herói. Ele não quer deixar de ser herói. Então, o Guy Gardner, mesmo sem ser Lanterna Verde, ele quer de alguma forma voltar, né, a ser herói. Então ele lança a mão de armas de fogo e se arma até os dentes, que é também, né, um recurso de massaveísmo, né? Você vê aí que o Guy Gardner lança a mão de armas aí, ó, se arma todinho, né, cara? Negócio meio desejo de matar do Charles Bronson, né? Meio justiceiro ele fica aqui. E aqui nós temos o Guy Gardner que vira agora só o Gardner, que é também um massaveísmo puro estampado nessa página aí, tá? E a história também, ela se considera que massa velha aqui, porque apela para uma ação explosiva, desenfreada e bastante previsível, tá? Você vê aí o Guy Gardner, cara, trocando bala com os caras, né, velho? Um negócio bastante manjado aí. O Guy Gardner metendo bala à torta e à direita.
e é realmente, né, cara, um elemento que se caracteriza como massa velho total, né? Uma história previsível que apela também para um certo sensacionalismo em suas páginas aí na ação, tá? Então vamos lá, galera, também temos massaveísmo em personagens tradicionais, tá? Porque existe um personagem que nasceu como massa velho, no caso do Lobo, né, no caso do Deadpool, né, do Cable, o próprio X-Force, né? Mas tem personagens clássicos e tradicionais que não são massa velhos, mas que têm histórias e passaram aí por certos arcos com uma boa dose de massa velho, tá? Vou mostrar aqui, por exemplo, o Homem-Aranha aqui nessa história, A Vingança do Sexteto Sinistro, cara. Que apesar da história ser bacana, ser divertida e tal, ela é massa velha. É uma história assumidamente massa velha. Onde aqui, né, também quem escreveu e desenhou aqui foi o Eric Larsen, né, cara? Eric Larsen também era um autor do massaveísmo puro, né? Ele desenhava tentando emular o Todd McFarlane, mas sem sucesso, né? E aqui, galera, é A Vingança dos Sextetos Sinistros, porque o Dr. Octopus aqui, galera, isso eu acho legal, é o seguinte, essa capa, você abre ela, a orelha da revista, é uma parte da capa que você, quando abre, vira uma capa completinha aí. Então é uma história que tem bastante personagem, né? Tem o Homem-Aranha, tem o Hulk, o Quarteto Fantástico, tem o Deathlock, o Motoqueiro Fantasma, se confrontando com o Sexteto Sinistro, que agora o Dr. Octopus está liderando o sexteto. Ele está com o quê? Com seus tentáculos revestidos de adamantio. Então veja o massaveísmo aí já inserido, né? O cara pode pensar, nossa, velho, que do caralho, né? O Dr. Octopus agora com os seus tentáculos de adamantio. Só que isso daí, cara, é um massaveísmo. É tipo, ó, não é uma sacada genial, não é algo mirabolante, assim, algo muito bem pensado. Não, o Eric Larsen somente pensou, vou botar um adamante ali recobrindo os tentáculos do Dr. Octopus, e ele vai virar um vilão agora mais ameaçador e mais difícil de ser vencido pelos heróis. Mas é uma ideia massa velha, cara, apela para um negócio fácil, entendeu? Apela para uma parada que não é nada demais, assim, é previsível também, né? E nós temos também, além disso, galera, aqui também já se considera realmente um massaveísmo nessa história, porque já inicia a história com o Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma se digladiando com esse tal de Cyborg X, que é um androide aí de aparência bem espalhafatosa, o que também se considera massaveísmo, e eles lutando numa ação explosiva, que também deriva aí de massaveísmo, né? Nos ares aí, perto de um shopping na cidade. Então eles estão lá lutando com esse Cyborg X. Você vê, cara, que é massaveísmo puro aqui, ó, uma luta bastante, né, exagerada, espalhafatosa. É legal, assim, pela ação e tal, mas, cara, em termos de profundidade de roteiro, de história, não tem nada demais, cara. É raso demais, superficial. E nós temos, para fechar essa história aqui do Homem-Aranha, outro recurso muito do massa velho, que é o Homem-Aranha, de repente, se vendo aqui com um braço que parece, cara, que foi amputado do Cable e colado ao Homem-Aranha. Olhem o tamanho desse braço cibernético que implantaram no Homem-Aranha aí, tá? É como se amputassem o braço do Cable e simplesmente colassem aí no corpo do Homem-Aranha, tá? Então o Homem-Aranha com esse braço aí, ó, cibernético, é recurso massaveísmo. É o personagem com parte do seu corpo cibernética. Geralmente são os braços, tá? Geralmente são os braços que o pessoal bota aí de metálico cibernético, tá? Então é um Homem-Aranha com braço cibernético aí metálico, é um recurso altamente massa velho que apela para essa estética meio high-tech aí, tá? Então é isso, cara. Você vê aí, ó, total massaveísmo desse Homem-Aranha com esse braço gigante aí, como se tivesse sido pego do Cable, né? Totalmente massa velho. Essa história aqui é uma assumida massaveísmo aqui também, tá? Isso também aconteceu com o Hulk, galera, naquela fase do Hulk Professor, que é uma ótima fase, né? Mas aqui, nessa história, pelo menos aqui, o Peter David, ele se utilizou de muito massaveísmo aqui, cara. É na Hulk 156 que a história, apesar de ter uma ótima premissa, uma trama muito boa, o Peter David joga elementos de massaveísmo bem assumidos lá, cara. Como, por exemplo, é o Hulk simplesmente, cara, lançando mão de armas altamente alopradas, exageradas. Olha o tamanho desse trabuco aqui. Tudo bem que o Hulk, por ser muito grande, as armas têm que seguir de acordo com o tamanho dele, né? Mas olha, cara, é um negócio muito fora da realidade. Olha isso. E outra, para que o Hulk vai precisar de arma de fogo, cara? É o que eu falo. É o massaveísmo apelando para a estética em forma de armamentos, né, desengonçados, geringonça e parte do corpo cibernéticas muitas vezes, né? Um high-tech ali, desnecessário. Então tá lá o Hulk com esse armamento. A história é muito boa porque o Hulk aqui, galera, ele vai com aquela equipe do Panteão, a qual ele lidera. Ele vai resgatar uma antiga amiga dele que está
presa dentro de uma instituição psiquiátrica lá. E o Hulk soube que ela tá sendo maltratada lá. Mas era uma instituição psiquiátrica a qual a SHIELD viu que o Hulk estava invadindo de maneira ilegal, né? O Hulk invadiu lá de qualquer forma, então a SHIELD foi lá e teve um confronto entre o Hulk com sua arma massa velha aí, né? E olha o tamanho disso aqui, um trabucão, galera, tá? Um trabucão aí que o Hulk lançou mão, então o Hulk tá com esse trabucão aí, que é um artifício muito do massa velho que o Peter David jogou aí, tá? Apesar da história ser boa, ela tem elementos de massa velho muito assumidos, tá? Agora o pior é o seguinte, o pior é quando o massaveísmo ele vem disfarçado de uma história épica ou de uma trama que se vende muito bem elaborada, tá? Alguns roteiristas são muito metidos a fazer isso. Um deles, principalmente na atualidade, é o Scott Massavelho Snyder. Eu tenho um problema sério com esse cara. Eu acho que esse cara é um puro massaveísmo que quer se vender como um roteirista brilhante e ele não é, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui naquela saga da Corte das Corujas, tá? Aqui pelas mensagens do Batman 952, nós temos um momento muito massa velho ali inserido nessa saga, que acontece justamente no final da edição 8 e no começo aqui da edição 9 da Batman 952, tá? Então o que acontece? Nessa parte da história aqui da Corte das Corujas, os assassinos da Corte das Corujas, eles invadem a mansão Wayne e tem uma luta bem legal. Essa parte foi muito boa, essa parte aqui é muito legal. Tem o Bruce Wayne aí enfrentando esses ninjas, né, esses assassinos da Corte das Corujas na pancada, e o Bruce Wayne tem que se preocupar também com a segurança do próprio Alfred. Então tá lá o Bruce Wayne tem que lutar de todo jeito contra esses caras que invadiram a casa dele no meio da madrugada aí, né? Muito legal até aí, muito legal. Mas tem um dado momento que o Bruce Wayne se refugia junto com o Alfred dentro de um container, cara, num espaço lá, num compartimento fechado lá. Eles se refugiam ali dentro, o Bruce Wayne e o Alfred se refugiam dentro desse container, desse compartimento fechado. E de lá, cara, de repente, o Bruce Wayne sai trajando uma armadura altamente espalhafatosa e desengonçada, cara, para confrontar aí os ninjas da Corte das Corujas que tinham invadido a sua mansão e a sua Batcaverna. Então olha isso aqui, cara, isso é um recurso altamente do massa velho, cara. É o Batman utilizando uma geringonça robótica, né, cara, high-tech, que muito mais lembra aqui um Hulkbuster, né, um Homem de Ferro com a Hulkbuster. É algo que o Batman não faz isso em sua maneira usual, né, que ele, o modus operandi do Batman não é desse jeito, né, mas tudo bem. O Scott Snyder botou isso aqui como se fosse uma saída muito inteligente, mas não, cara, ele abusou por um massaveísmo, colocando o Batman, né, vestindo uma armadura que parece mais um Robocop, cara, negócio desengonçado aí, tá? E também aqui na edição 9, né, a edição 9 do nosso 52, nós temos aí o Batman realmente confrontando esses caras com essa armadura trambolhona aí, nesse trambolhão dessa armadura que ele utilizou, né? Então, cara, isso aqui é um recurso massa velho, tosco, tá, cara? Esse Scott Snyder, ele é muito fazer isso, cara. Ele vem de uma parada como se fosse algo épico e não é. E ele repete isso, cara, de maneira, assim, muito clara e nítida. Ele repete esse massaveísmo de maneira escondida, assim, vendendo como se fosse algo épico, naquela saga Noite de Trevas Metal, que, meu Deus do céu, cara, isso aqui eu intitulei de Noite de Trevas Massavéias, porque aqui há muito massaveísmo incutido nessa trama. E o seu Scott Snyder ficou vendendo isso como se fosse uma história revolucionária, arrebatadora. Não, de fato, né, essa saga Metal, ela tem muita relevância dentro da nova fase da DC Comics no Renascimento. Mas a história em si, cara, é de um massaveísmo puro, mano. É muito recurso do massaveísmo. Eu cansei disso. Aí ele fica destilando esse massaveísmo numa história que se vende bem elaborada, com muito mistério. Ele fica enchendo linguiça com coisa do passado, e a história às vezes atravanca sem acontecer nada, né, de relevante. Mas aqui o massaveísmo é muito nítido, cara. Nós temos até a Liga da Justiça aqui fazendo uma espécie de Megazord, cara, onde o Batman é a cabeça, né, o Superman é o tronco, né, o Aquaman é uma das pernas, o Flash é uma das pernas, o Cyborg é um dos braços, a Maravilha é outro braço. Cara, é a Liga da Justiça aqui, formando uma espécie de Dalion para confrontar aí no meio de um torneio organizado pelo Mongu, cara. Que massaveísmo puro isso aqui, cara. E tem mais exemplos nessa história, mais exemplos aqui que eu poderia perder de vista, de tanto que eu poderia citar aqui, cara. A própria ideia de fazer aqueles Batman sombrios, cara, que é o Batman misturado com o Flash, misturado com o Aquaman, misturado com a Lanterna Verde, eu acho isso muito massa velho, cara. Eu acho isso muito
bobo, sabe, cara? Eu não gostei dessa ideia desse metal fazer isso, cara. Não curti, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, tá? Esses são os presentes de massaveísmo, tá? Tem outros, tem muitos outros, tanto na Marvel quanto na DC, que eu podia citar aqui. Mas esse é o que eu pensei na hora de mostrar pra vocês e deixar claro o conceito de massaveísmo, tá? Pessoal, também gostou aí daquela curtida, galera? Se inscreva no canal, pessoal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo Aguiar. Tenho que falar, galera.